Questão 22, semana 8. Em relação à análise titolométrica, é correto afirmar aqui. Vamos lá. Eu fiz um gráficozinho aqui, certo? Só para exemplificar um processo de titulação. No início, a gente tinha uma solução ácida, e aí a gente acrescenta a base, certo? Quando todo o ácido é consumido, por toda a base, a gente chega nesse ponto de equivalência aqui, em que a gente não tem mais ácido ou base na solução, certo? E à medida que eu vou adicionando mais base, não tem ácido para ser consumido por essa base, o pH vai aumentando. Nesse ponto de equivalência aqui, a gente só tem a existência de produto, sal e água, certo? Se esse sal for um sal neutro, o pH aqui, nesse ponto de equivalência, é igual a 7, é um pH neutro. Se for um sal ácido, o pH é menor que 7, é um pH ácido. E se for um sal básico, o pH desse ponto de equivalência vai ser maior que 7, vai ser um pH básico, certo? Vamos ler as alternativas para, escolher qual alternativa é a mais correta. Letra A. Após o término de uma titulação, o pH da solução resultante é igual a 7, qualquer que sejam os titulantes e as amostras utilizadas. Não. Se eu fizer uma reação entre um ácido forte e uma base fraca, por exemplo, eu tenho um sal ácido. Então, meu pH é diferente de 7, é menor que 7, certo? Se eu tenho uma titulação entre um ácido fraco e uma base forte, meu pH vai ser básico no ponto de equivalência, porque eu vou produzir um sal básico, certo? Esse ponto de equivalência aqui só é igual a 7 se eu produzo se eu produzo um sal de pH neutro, certo? Um sal neutro. Vamos lá. Letra B. A solução usada como titulante, seja ela ácido forte ou base fraca, não pode ser incolor, pois, se assim fosse, dificultaria a identificação do ponto de equilíbrio. Gente, essa identificação, do pH ser ácido ou básico, enfim, a partir da cor, a gente não faz a partir da cor das substâncias em si, certo? A cor do ácido ou a cor da base. A gente faz isso com a adição de um indicador ácido-base, como a fenolftaleína, por exemplo. Quando a gente adiciona a fenolftaleína, a gente vai produzir uma coloração nessa solução. No caso da fenolftaleína, quando a gente adiciona ela no meio, a solução fica transparente se o meio tiver ácido ou neutro, e a solução fica rosa se o meio tiver básico, certo? Mas o que dá essa coloração não são os produtos da solução, e sim o indicador ácido-base. Para isso que a gente usa o indicador ácido-base, certo? Não é função do titulante produzir a cor para dizer se é ácido ou básico, certo? Letra B, falsa. Letra C. Tecnicamente, é incorreto usar como titulante uma solução de ácido acético 0,001 mol por litro para titular uma solução de hidróxido de sódio concentrada. Sim. Geralmente, quando a gente usa a titulação, a gente tenta usar ácido e base com concentrações parecidas. Porque, por exemplo, aqui, nesse caso, a solução de hidróxido de sódio, ela é concentrada. Ela está em uma concentração alta. E a gente quer neutralizar esse hidróxido de sódio com esse ácido acético. Só que a concentração do ácido acético está muito, muito baixinha. A gente teria que usar uma concentração maior para ter um resultado mais rápido, certo? Para chegar no ponto de equivalência com mais rapidez. Então, geralmente, a gente usa soluções que tenham concentrações parecidas, para que a gente chegue nessa quantidade de mol, de ácido e base igual, para que todo ácido reaja com toda a base e vice-versa, em menos tempo, certo? Não é legal a gente titular esse hidróxido de sódio concentrado com ácido acético que tem uma concentração muito pequenininha, porque a gente precisaria introduzir muito dessa solução de ácido para poder chegar no ponto de equivalência, certo? Letra C até então é a resposta. Letra D. Na titulação do ácido acetil salicílico, utilizando como titulante o hidróxido de sódio, o pH no ponto de equivalência será menor que 7. Gente, o ácido acetil salicílico é um ácido fraco, certo? Tanto que é um medicamento, a gente ingere. É o AAS, para quem conhece aí. E o hidróxido de sódio é o NaOH, é uma base forte. Então, esse sal que a gente vai produzir aqui vai ser um sal básico. Ele vai ter um pH maior que 7. Então, no ponto de equivalência, que a gente vai ter só sal, o pH vai ser maior que 7, certo? Não vai ser menor que 7. A letra D está falsa. Letra E. A fenolftaleína é um indicador universal apropriado para a realização de todas as titulações, desde que a temperatura do laboratório não ultrapasse 20 graus Celsius. Gente, a fenolftaleína, ela só vai promover a mudança de cor se a gente for de um meio
básico para neutro, por exemplo, ou ácido para neutro, ou ácido para básico. Se a gente for de um meio ácido para um meio neutro, a gente não vai ter mudança de cor, por quê? A fenolftaleína, ela fica incolor em meio ácido ou neutro, e ela fica rosa em meio básico, certo? Ela não é apropriada para todo tipo de reação. Porque a gente não vai detectar, por exemplo, uma mudança de pH de caráter ácido-base, né? Se a gente for de um meio ácido para um meio neutro, de um meio neutro para um meio ácido, certo? Se a gente for de um meio básico para um meio ácido, a gente vai saber que teve uma mudança de pH, mas a gente não sabe se foi de um meio básico para neutro ou básico para ácido. Não sei se deu para entender muito bem. Mas a fenolftaleína, por ter, né, essa igualdade, né, de coloração, no caso de falta de coloração, né, entre ácido e neutro, ela não é indicada para todo tipo de titulação, certo? Fazendo com que, né, a partir de todas essas reflexões, a alternativa correta realmente seja a letra C.